Fala, meu povo! Sejam muito bem-vindos a este canal e o vídeo de hoje está muito especial. Se eu fosse você, eu não sairia daí por nenhum motivo. Estamos em clima de avivamento. Isso mesmo que você ouviu. Provavelmente você já deve ter ouvido falar acerca de um grande movimento que estava acontecendo no estado do Kentucky, na Universidade de Asbury, onde um grupo de jovens começou a cultuar ao Senhor despretensiosamente, quando de repente o movimento ganhou grandes proporções e o culto demorou 1 hora, um dia, uma semana, até mais de uma semana, e o culto não acabava. E muitos denominaram isso como avivamento. A ideia não é entrar nos pormenores se isso de fato é ou não um avivamento, até porque avivamentos às vezes demoram anos para serem considerados avivamentos. Mas nós vamos falar no vídeo de hoje sobre as marcas de um verdadeiro avivamento. Mas antes de nós continuarmos, eu te peço, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Quando você ativa o sininho, o vídeo que eu postar agora, você vai receber em primeira mão. Então ative o sininho e ajude o canal a crescer. Vamos pro vídeo? Bora lá, segue a vinheta. Antes de falarmos sobre as marcas do avivamento, nós precisamos definir o que essa palavra significa. Essa palavra você não vai encontrar nos originais bíblicos. Essa é uma palavra criada, uma palavra inventada para definir um trabalhar de Deus, um movimento que é causado por Deus e que tem grandes consequências, tanto pessoal quanto coletiva. Esse é até um ponto interessante. O avivamento nem sempre precisa ser coletivo, nem sempre precisa ser de grandes proporções. Eu posso ter um avivamento na minha vida, assim como você pode ter uma vida avivada. Mas nós estamos falando do avivamento coletivo, grande avivamento de grandes proporções. Então essa palavra significa nada mais, nada menos do que colocar vida, enxertar vida, aonde a vida está acabando ou onde não existe vida. A palavra em si mesma significa isso, colocar vida. Mas isso é um pouco superficial, é um pouco subjetivo, é muito pouco para definir uma coisa tão importante. Então vamos falar sobre as marcas de um avivamento que podem sim definir se é ou não um avivamento. A primeira marca de um grande avivamento que eu gostaria de falar nesse vídeo é sobre a valorização das Sagradas Escrituras. O amor pela Bíblia, o amor pela Palavra de Deus. Você não vai encontrar na história, nos registros, nos livros sobre os grandes avivamentos que aconteceram ao redor do mundo, avivamentos que não tivessem como marca o amor pelas Sagradas Escrituras. De uma coisa eu tenho certeza, qualquer movimento que despreze as Sagradas Escrituras e que o ensino da palavra não seja a prioridade, eu posso afirmar com toda certeza que não é um avivamento. A Bíblia mesmo, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, os avivamentos começaram com a explanação da palavra de Deus. Eu posso dar um exemplo de um avivamento que aconteceu no Velho Testamento, quando o povo de Deus volta da Babilônia para reconstruir Jerusalém. A Bíblia diz que quando Esdras faz a leitura do livro da lei, o povo começa a ser confrontado e constrangido com as verdades que encontra lá. E ali começa um grande avivamento. Porque todo avivamento precisa ter uma base, e essa base é as Sagradas Escrituras. Uma outra marca de um avivamento é o reconhecimento da grandeza e da soberania de Deus. E isso eu costumo chamar de temor. Não existe avivamento sem ter temor da pessoa de Deus. Não existe avivamento sem que haja temor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A Bíblia diz no livro de Abacuque que Abacuque ouviu a voz do Senhor, a palavra de Deus, e ele temeu. E então ele pede: aviva, Senhor, a tua obra. Não existe avivamento sem reconhecimento de quem Deus é, da sua grandeza, dos seus atributos, do quão maravilhoso ele é. Uma das marcas de um verdadeiro avivamento é que a gente começa a enxergar Deus na sua posição de Deus, e não simplesmente como um mero ajudador, não simplesmente como uma ideologia, mas sim como um ser pessoal, porém poderoso. Temor não é ter medo de Deus, temor é reconhecer quem Deus é e respeitá-lo por isso. Outra marca de um verdadeiro avivamento é, sem dúvida, o arrependimento.
Ao longo da história, todos os avivamentos, eles são marcados por pessoas que se encontram com Deus e, após se encontrarem com Deus, se arrependem dos seus pecados, reconhecem a sua condição de pecador e a sua necessidade de salvação. Um grande avivamento que aconteceu no Velho Testamento foi quando Jonas pregou para a cidade de Nínive. Ela estava condenada, mas quando ouviu a palavra do Senhor e temeu, eles se arrependeram, se vestiram com roupas de saco, se humilharam, lançavam cinzas sobre os corpos para mostrar algum tipo de humilhação perante ao Senhor e reconhecer os seus pecados. Lembrando que arrependimento não é a mesma coisa que remorso. O remorso é um sentimento de culpa, de dor, por ter feito algo e as consequências deste algo que machucam e não são agradáveis. Arrependimento não é isso. Arrependimento está muito ligado a reconhecer o erro, a reconhecer que está errado, a reconhecer que deveria fazer diferente, se pudesse. Eu costumo dizer que o arrependimento é como se você tivesse uma máquina do tempo e pudesse entrar dentro dessa máquina e voltar no passado. E aí você faria tudo diferente. Não por conta das consequências, mas porque você desagradou a Deus, porque você fez errado, porque você feriu alguém. Então você retrataria. Se você tem a condição de se retratar, se você tem a condição de consertar e não faz, não venha com essa conversinha que você se arrependeu. Arrependimento é consertar as coisas. A marca de um verdadeiro avivamento é que o avivamento é um movimento de santidade, um movimento de mudança de vida. Santidade nada mais é do que ser parecido com Deus. O próprio Deus diz: sejam santos, porque eu sou santo. É ser parecido com Deus, é fazer o que Deus faz, amar o que Deus ama. E para isso precisa mudar de vida. E para isso precisa adotar novos hábitos, novas práticas. Todo avivamento muda radicalmente a pessoa. O que antes mentia, não mente mais. O que antes pecava, não peca mais. O que antes fazia mal para as outras pessoas, não faz mal, porque ele foi avivado. O avivamento é mudança de vida, é um movimento de santidade. Todo avivamento também é marcado pela presença de Deus. E quando eu falo da presença de Deus, eu não estou falando sobre essas coisas que a gente vê aí pela internet, essas aberrações de cultos bagunçados, cheios de bagunça. Eu não estou falando sobre isso, estou falando sobre a presença gloriosa de Deus. A presença de Deus, quando vem sobre nós, ela nos coloca por terra, ela nos coloca na nossa condição humana, ela nos faz reconhecer quem somos, mas ao mesmo tempo também nos enche de esperança, nos enche de alegria, nos enche de poder. A presença de Deus nos empodera para fazer grandes obras e grandes feitos, além do que a presença de Deus também deixa em nós um fruto, o famoso fruto do Espírito, que está lá em Gálatas. Todo avivamento, ele vem com essa marca, ele traz para as pessoas mudanças até mesmo de motivações, mudança de sentimentos, mudança de completamente de vida. E para concluir, a última marca de um verdadeiro avivamento é um impacto social. Todo avivamento, seja ele pessoal ou coletivo, ele impacta de alguma maneira o meio aonde ele acontece. Por exemplo, nos Estados Unidos, o avivamento veio de encontro a questões raciais. Em outros lugares, por exemplo, na Ásia, o avivamento veio de encontro a questões de saúde pública, que naquele momento, naquela época, tinham problemas com drogas, problemas com o ópio. O povo estava entregue ao ópio e o avivamento trouxe saúde para aquilo lá. Outros avivamentos vieram de encontro à questão da miséria e da fome. Outros avivamentos vieram de encontro à questão da corrupção. Outros da xenofobia. Todo avivamento tem um grande impacto social. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e se quiser deixar um comentário sugerindo novos vídeos ou o que você achou desse assunto, fique à vontade e eu espero você no nosso próximo vídeo.